Hoje vamos meditar na palavra do Salmo 19. O texto de hoje fala sobre a revelação através da natureza, isto é, a revelação geral, pela qual Deus se revela e se manifesta, e também fala sobre a revelação através da lei, a palavra, isto é, a revelação especial, pela qual Deus se revela e se manifesta. Além disso, fala sobre a atitude que nós, o povo de Deus, devemos ter em relação a esta palavra de Deus, e a razão e o propósito pelos quais a palavra foi dada. Então, como é proclamado? Hoje queremos aprender sobre isso e compartilhar a graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje fala sobre a revelação através da natureza, isto é, a revelação geral, pela qual Deus se revela e se manifesta. No texto de hoje, Salmos 19, versículos 1 a 4, está escrito: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e a sua voz não se ouve. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras, até ao fim do mundo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aqui, os céus e o firmamento referem-se ambos ao mesmo céu, mas são uma expressão metonímica que representa todo o universo e a criação que Deus criou. Por exemplo, representam o sol, a lua e as estrelas que estão no céu, e também a grama, as árvores e os animais que estão nos campos, pode-se dizer que representam todas essas coisas. Isto é, todas essas coisas declaram a glória de Deus e anunciam a obra das suas mãos. Em outras palavras, este mundo, todo este universo e a criação, são criaturas criadas por Deus, e todas essas coisas testificam que Deus existe, e também tornam conhecido e proclamam o poder, a autoridade, a sabedoria e a grandeza de Deus, entre outras coisas. É verdade. Quando olhamos para este mundo, para todo este universo e a criação, chegamos a saber que existe um Deus que criou todas essas coisas, e que Deus governa e domina todas essas coisas de acordo com sua vontade. Ou seja, podemos ver que Deus dá a luz do sol e a chuva para que todos os seres vivos nesta terra possam viver bem, e que Ele opera para que aquelas árvores possam florescer e dar frutos no seu tempo. Sim, ao contemplarmos todas essas coisas, chegamos a saber e a compreender quão verdadeiramente sábio é Deus, e qual é sua autoridade, poder, sabedoria e grandeza. Por isso, em Romanos 1, versículo 20, também está escrito: Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Isto é, qualquer um de nós, ao ver todas essas coisas que Deus criou, pode chegar a conhecer e a compreender o eterno poder e a natureza divina de Deus. Portanto, no dia do juízo, eles não poderão dar a desculpa: eu não sabia absolutamente nada sobre a existência de Deus. Desta forma, quando olhamos para todo este universo que Deus criou, chegamos a conhecer e a compreender bem a existência, a glória, a autoridade, o poder e a sabedoria de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Podemos ver que este mundo, todo este universo e a criação, também transmitem conhecimento continuamente, dia e noite. E as expressões dia e noite aqui também são metonímia e representam este mundo, todo este universo que Deus criou e fez. E a sabedoria aqui se refere ao conhecimento sobre Deus. Isto é, refere-se a todo o conhecimento sobre Deus, que tipo de pessoa Deus é, como são seu poder, autoridade e sabedoria, e como ele governa e domina. E a palavra faz declaração aqui significa derramar, jorrar, ferver e expressa a imagem de falar como se estivesse fervendo e borbulhando, ou como se estivesse jorrando. Isto é, a declaração, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, expressa a imagem de todo este universo e a criação jorrando e derramando palavras sobre Deus, o Criador, como se estivessem competindo entre si. Por exemplo, é expresso aqui como dia a dia e noite a noite levantam suas vozes, e quase cuspindo, jorram e derramam palavras, dizendo: Ei! Você sabe disso?
Deus é aquele que nos criou e nos fez desde a eternidade passada. Deus é uma pessoa tão maravilhosa. Seu poder e autoridade. Não há linguagem, nem há palavras, e a sua voz não se ouve. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras, até ao fim do mundo. A declaração, não há linguagem, nem há palavras, e a sua voz não se ouve, significa que as palavras que todo o universo troca entre si não são nem palavras nem sons que nós, humanos, podemos ouvir. No entanto, a linguagem que eles trocam é uma linguagem do silêncio que todas as pessoas podem conhecer, entender e ouvir. E a linha aqui significa corda, fio e expressa como a linguagem que eles trocam continua incessantemente como um fio, como uma longa corda. Por exemplo, em alguns desenhos animados ou vídeos modernos, você pode ver as palavras faladas pelo protagonista continuando sem parar como um fio ou uma corda, e isso é semelhante a isso. Isto é, esta palavra significa que embora todo este universo possa não trocar linguagem entre si e nenhuma voz audível seja ouvida, na realidade, a palavra que eles trocam não cessa, mas se estende e ressoa até os confins da terra, até o fim do mundo. Portanto, qualquer um que tenha ouvidos pode entender e perceber isso totalmente. Não, a razão pela qual nós, humanos, mesmo olhando para todo este universo e a criação, não percebemos e não entendemos a existência, o poder, a autoridade, a sabedoria e a grandeza de Deus, é porque eles próprios fecharam seus ouvidos, tornaram-se endurecidos e perversos, e não tentam saber ou entender. No entanto, se desejarem conhecer e entender a Deus, podem saber e entender isso totalmente. Enquanto isso, Davi louva e exalta o poder, a majestade, a sabedoria e as ações de Deus, tomando o sol no céu como exemplo. No texto de hoje, Salmos 19, versículos 4 a 6, está escrito: Ele pôs neles uma tenda para o sol, que é como um esposo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói para percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu giro, até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. Ele pôs neles uma tenda para o sol. Ora, como é isso? Podemos ver que o sol nasce do leste de manhã cedo, move-se pelo céu o dia todo e se põe no oeste. Então vem a noite escura, e quando a manhã chega, o sol nasce novamente do leste e começa o seu dia. O texto de hoje descreve isso como se o sol, depois de terminar o trabalho do dia, entrasse em sua tenda, sua morada, e quando a manhã chega, ele sai daquela morada novamente. Ao fazer isso, o sol é personificado como um ser humano e é representado como um esposo que sai do seu tálamo. Que é como um esposo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói para percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu giro, até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. Então, por que Davi compara este sol a um esposo? É para expressar vividamente o trabalho que o sol realiza. Como é isso? Geralmente, quando se casam, vemos novos esposos trabalhando com todas as suas forças desde cedo até tarde da noite. Vemos que trabalham diligentemente com todas as suas forças para alimentar sua esposa, filhos e sua família. O mesmo é verdade para o sol. O sol também trabalha diligentemente como um esposo, para conceber, alimentar e criar nova vida, para fazer florescer e dar frutos, para manter e preservar as espécies nesta terra. Se não fosse assim, e se este sol não existisse, todos os seres vivos nesta terra não seriam capazes de conceber ou sustentar sua vida. Isto é, nós, humanos, podemos sustentar nossa vida e viver nesta terra por causa da atividade do sol, isto é, por causa de sua luz e calor. Mas se não fosse assim, e se esta atividade solar não existisse, esta terra estaria completamente cheia de gelo espesso, e teria se tornado um lugar onde a vida não poderia de forma alguma existir ou ser sustentada. Em outras palavras, o sol é essencial para que nós, humanos, sustentemos e preservemos nossa vida. Portanto, o texto de hoje diz, e nada se esconde ao seu calor. Isto é, cada um de nós vive confiando na ajuda, no benefício e na graça deste sol. Se não fosse assim, e se esta ajuda, este benefício e esta graça do sol não existissem, ninguém poderia sustentar sua vida física e sobreviver nesta terra. O mesmo é verdade para o nosso Deus. Nosso Deus também é alguém que trabalha diligentemente como este sol.
Ele é aquele que trabalha diligentemente para manter e preservar todo este universo, para conceber, dar à luz, criar e fazer a vida nesta terra dar frutos, para guardar e proteger seu povo, para ouvir suas orações e respondê-las. Não, toda vida que vive nesta terra vive confiando na ajuda, no benefício, na graça e no amor deste Deus. Se não fosse assim, e se esta ajuda, este benefício, esta graça e este amor de Deus não existissem, ninguém poderia sustentar sua vida física e sobreviver nesta terra. Portanto, toda a nossa vida que vive nesta terra deve agradecer a este Deus, e deve louvar e exaltar a Deus. Em segundo lugar, o texto de hoje fala sobre a revelação através da lei, a palavra, isto é, a revelação especial, pela qual Deus se revela e se manifesta. Antigamente, o povo de Israel considerava esta palavra de Deus, esta lei, como o próprio Deus. Isto é, porque Deus é um ser espiritual e não pode ser visto ou confirmado por olhos humanos, eles pensavam que esta palavra de Deus era o meio pelo qual Deus se revelava, testemunhava e se mostrava. Portanto, o povo de Israel encontrou Deus através desta palavra de Deus, e pôde conhecer a sabedoria, a autoridade, o poder e a grandeza de Deus, e também seu plano e sua vontade, e o que agrada a Deus e o que lhe desagrada. Assim, vemos que a palavra de Deus proclama a existência de Deus, e também proclama o poder, a autoridade, a sabedoria, a honra, a grandeza e a glória de Deus. Não, através desta palavra de Deus, podemos adquirir muito mais do que o conhecimento sobre Deus que podemos obter através de todo o universo e a criação. Em particular, o texto de hoje fala sobre os atributos e o poder desta palavra de Deus. No texto de hoje, Salmos 19, versículos 7 a 9, está escrito: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos juntos, justos. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. As expressões que aparecem no texto de hoje, como a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor, são todas denominações que chamam a palavra de Deus de forma diferente de acordo com sua função e propósito. Por exemplo, é chamada de a lei do Senhor no sentido de um estatuto ou mandamento dado por Deus, o testemunho do Senhor no sentido de uma palavra que Deus mesmo testemunhou e atestou diretamente, e dos preceitos do Senhor no sentido de uma regra que Deus ensinou. Desta forma, elas são chamadas de forma diferente de acordo com sua função. E a frase é perfeita aqui fala sobre o atributo da palavra de Deus, e ao mesmo tempo, também nos informa sobre que tipo de pessoa Deus é. Porque as palavras contêm o estado do coração, a vontade, os pensamentos, os sentimentos, e a personalidade e tudo sobre a pessoa. A este respeito, a palavra de Deus também pode ser considerada um meio que permite vislumbrar todas as coisas de Deus e também pode dar a conhecer os atributos de Deus. Portanto, a palavra perfeita aqui indica que a palavra de Deus é impecável e completa, sem qualquer falha, deficiência ou falta, e ao mesmo tempo, indica que Deus é alguém sem falha, não faltando absolutamente nada, alguém impecável e perfeito. E a frase refrigera a alma significa restaurar, retornar. Isto é, a palavra de Deus possui o poder de permitir que nossa alma, que abandonou a Deus e vive em todo tipo de pecado, possa retornar a Deus novamente, não, possa restaurar o relacionamento com Deus. Não, Deus é aquele que se agrada em restaurar a alma de nós, pecadores. É verdade. Quando nós, humanos, ouvimos ou lemos a palavra de Deus, percebemos que nossa própria alma estava condenada a morrer eternamente por causa do pecado. Também chegamos a conhecer e a crer no mérito do sangue de Jesus Cristo, o Messias, a quem Deus enviou a esta terra para salvar tais pecadores. Como resultado, a alma restaura seu relacionamento com Deus, retorna a Deus e vive louvando e exaltando a Deus. Desta mesma forma, podemos confirmar que a palavra de Deus é perfeita e impecável para refrigerar a alma do ser humano. Não, Deus é aquele que se agrada em restaurar a alma de nós, pecadores. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra fiel aqui significa certo, não falso, confiável, digno de confiança.
Isto é, a palavra de Deus não é falsa de forma alguma, mas é fiel e digna de confiança, porque é a palavra que Deus mesmo testemunhou e atestou diretamente. Isto é, todos nós podemos ser chamados de simples, mas a palavra de Deus possui o poder de dar sabedoria a tais simples. Por exemplo, vemos uma pessoa simples que vivia sem saber sobre a existência de Deus, sem saber o que é pecado e sem saber sobre o juízo de Deus. Quando ela ouve a palavra de Deus, ela se transforma em uma pessoa sábia que passa a saber sobre a existência de Deus, o que é pecado e o juízo de Deus. Não, Deus é aquele que se agrada em transformar tais pessoas tolas e simples em pessoas sábias. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra retos aqui significa íntegro, correto, adequado. Isto é, a palavra de Deus é íntegra, correta e adequada, por isso alegra o coração do ser humano. O que isso significa? Geralmente, vemos que as pessoas sentem uma certa euforia, felicidade, alegria e prazer quando fazem o bem, em vez de quando fazem o mal. Por exemplo, quando compreendemos, perdoamos e consideramos os outros, ou quando ajudamos, confortamos e agimos com amor em relação a alguma pessoa necessitada, sentimos a maior alegria, satisfação e euforia. Se não fosse assim, e se fizermos o mal ou cometermos algum erro, sentimos que nosso coração fica desconfortável, escurece e ficamos estressados. Mas porque a palavra de Deus guia a pessoa que a lê ou a ouve agir com integridade, correção e bondade, é natural que o espírito dessa pessoa também se encha de grande alegria e prazer. Não, a palavra de Deus tem precisamente este poder. Não, Deus é precisamente tal pessoa. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O olho aqui simboliza o estado do coração, o estado do espírito. Olhos escuros indicam um estado de preocupação, ansiedade, dor, tristeza, desânimo ou desespero, enquanto olhos claros indicam o oposto, isto é, um estado de satisfação, coragem, esperança, alegria e prazer. Isto é, esta palavra significa que a palavra de Deus tem o poder de tirar a pessoa que a ouve ou a lê da tristeza, da dor, do desânimo ou do desespero, e de trazer de volta a ela coragem, esperança, conforto, alegria e prazer, iluminando assim seu coração. Não, Deus é precisamente tal pessoa. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos juntos, justos. A palavra limpo aqui indica um estado limpo e puro, no qual nenhuma impureza está misturada, como o ouro puro. E a palavra verdadeiros aqui significa firmeza, fidelidade, verdade. Isto é, a palavra de Deus é uma palavra justa e uma verdade eterna, que é limpa, pura e sem nenhuma impureza misturada, como o ouro puro. Em outras palavras, todas as ideologias, valores e conceitos neste mundo desvanecem, murcham e mudam com o tempo. Eles ficam manchados, poluídos, dobrados. No entanto, a palavra de Deus, mesmo que muito tempo passe, ela nunca mudará, nunca será poluída, mas permanecerá pura e firme para sempre. É uma verdade perfeita, que não tem mentira, engano ou iniquidade, mas transborda de amor, domínio, misericórdia e perdão. É uma verdade eterna que nunca desvanece, murcha ou muda. Não, Deus é precisamente tal pessoa. Ele é aquele que é puro, fiel e justo para sempre. Assim, vemos que a palavra de Deus proclama a existência de Deus, e também proclama o poder, a autoridade, a sabedoria, a honra e a grandeza de Deus. Finalmente, o texto de hoje fala sobre a atitude que nós, o povo de Deus, devemos ter em relação a esta palavra de Deus, e a razão e o propósito pelos quais a palavra foi dada. No texto de hoje, Salmos 19, versículos 10 a 14, está escrito: São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, o teu servo é por eles advertido, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então, serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino,
e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui, o ouro fino é uma expressão metonímica, representando as coisas mais valiosas, mais preciosas neste mundo, como ouro, prata, tesouros, apartamentos, bons carros. E o mel e o destilar dos favos é também uma expressão metonímica, representando as coisas mais doces e deliciosas neste mundo, como sorvete, pão, biscoitos, bebidas. Como é isso? Geralmente, vemos que todos anseiam, cobiçam grandemente, desejam intensamente e se alegram com coisas como ouro, prata, tesouros, apartamentos, bons carros. Portanto, quando ganham muito dinheiro, eles se alegram imensamente, e ficam acordados a noite toda e se esforçam ao máximo para ganhar ainda mais dinheiro. Além disso, vemos que todos anseiam, cobiçam, desejam intensamente e se alegram com coisas doces e deliciosas como sorvete, pão, biscoitos, bebidas. Se houver comida deliciosa, mesmo que o caminho seja longo, eles tiram seu tempo precioso para correr até lá. Eles correm até lá, pedem a comida, comem e se alegram muito, dizendo: "Uau! Isso é realmente delicioso! Oh! Isso é incrivelmente delicioso!" Da mesma forma, o povo de Deus deve ansiar grandemente, cobiçar grandemente, desejar intensamente e se alegrar com a palavra de Deus. Eles devem ansiar, cobiçar, desejar intensamente e se alegrar com a palavra de Deus mais do que muito ouro fino e mais do que o destilar dos favos. Para dizer de novo, eles devem ler e reler, ouvir e reouvir, estudar e pesquisar a palavra de Deus para conhecê-la ainda melhor e entendê-la mais profundamente. Eles devem tirar tempo para correr para a igreja, mesmo que o caminho seja longo, ficar acordados a noite toda lendo a Bíblia, ter sempre os vídeos de sermão da Igreja 153 em seus ouvidos, meditar na palavra enquanto vão ao mercado, pensar na palavra enquanto lavam a louça, e devem fazer o seu melhor para que a palavra de Deus nunca saia de suas mentes. Além disso, o teu servo é por eles advertido, e em os guardar a grande recompensa. Esta palavra fala sobre a razão pela qual Deus deu esta palavra de Deus, esta lei. O teu servo aqui se refere ao povo de Deus. Isto é, podemos ver que Deus deu esta palavra de Deus para ensinar, admoestar e advertir seu povo de Deus, e além disso, para dar recompensa àqueles que guardam e agem de acordo com essa palavra. Em outras palavras, a razão pela qual Deus deu esta lei é para ensinar que Deus existe, o que agrada a Deus e o que lhe desagrada, que tipo de ser humano é o homem, em que estado ele está, o que é a salvação que Deus realiza e como o povo de Deus deve viver nesta terra. Além disso, é para informar e advertir sobre o juízo de Deus, o céu e o inferno, para que eles possam finalmente entrar no céu pela fé no mérito do sangue de seu Filho unigênito. Quem pode entender os seus erros? Esta palavra também fala sobre a razão pela qual Deus deu esta palavra de Deus, esta lei. Qual é a razão declarada? A razão é para que seu povo de Deus conheça e perceba seus erros, isto é, as falhas, deficiências e pecados do ser humano. Se não fosse assim, e se esta palavra de Deus não existisse, quem poderia por si mesmo perceber essas coisas? Se a palavra de Deus não existisse, provavelmente ninguém seria capaz de saber ou entender o que é pecado. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Os erros ocultos aqui se referem a todos os pecados que o povo de Deus não poderia de forma alguma saber ou perceber por si mesmo sem a palavra de Deus. E a frase expurga-me tu daqui é um termo legal, significando limpo, inocente, declarar inocente. Isto é, Deus deu esta lei, a palavra de Deus, para que seu povo de Deus soubesse e percebesse o que é pecado, não, para que percebesse que é um pecador que deve morrer eternamente por causa desses pecados, e para que pudesse vir a Deus para suplicar para ser lavado e purificado desses pecados, não, para suplicar para ser legalmente declarado limpo, inocente. Para dizer em uma palavra, é para que percebam que são pecadores que devem morrer eternamente por causa do pecado e possam vir a Deus para suplicar perdão e salvação desse pecado. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. O pecado da soberba está aqui, se examinarmos o significado da palavra, refere-se a pecados presunçosos, pecados arrogantes, pecados orgulhosos de rebelião contra Deus. E a frase, o pecado se assenhoreie de mim, aqui significa que este pecado me faz seu escravo e reina sobre mim. Isto é,
Deus deu esta lei para que seu povo de Deus não cometesse o pecado presunçoso de se rebelar e ignorar a Deus, e para que tal pecado não se assenhoreie e reine sobre seu povo de Deus como um escravo, e para que eles possam se tornar aqueles que vêm a Deus e suplicam por isso. Por exemplo, é para que eles possam suplicar com lágrimas de arrependimento: ó Deus! O que devo fazer sobre isso? Ó Deus! Por favor, perdoa-me por este pecado e salva-me dele. E qual será o resultado? Então, serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A palavra sincero aqui significa completo, completamente terminado. E a grande transgressão, isto é, muitos crimes, refere-se aos pecados que todo ser humano carrega e pelos quais está condenado a morrer eternamente. E ficarei limpo de daqui, como mencionado antes, significa limpo, inocente, declarar inocente, e é um termo legal. Isto é, esta palavra significa que quando o povo de Deus vem a Deus com arrependimento, crendo no mérito do sangue de Jesus Cristo, o povo de Deus será tornado completo desses muitos pecados pelos quais está condenado a morrer eternamente. Para dizer de novo, todos os seus pecados serão removidos por Deus e eles receberão o perdão. Como resultado, eles serão tornados completos de todos os seus pecados, haverá um fim completo para eles, e eles serão limpos e declarados inocentes de sua grande transgressão, de seus muitos crimes, daqueles muitos pecados pelos quais estamos condenados a morrer eternamente. É precisamente por esta razão que Deus deu esta palavra de Deus. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Há mais uma razão pela qual Deus deu esta lei. Qual é? As palavras da minha boca e a meditação do meu coração, sussurro, aqui têm o mesmo significado e se referem ao louvor, à confissão de fé e à oração que o povo de Deus oferece, regozijando-se sendo grato por sua salvação. Isto é uma expressão metonímica que pode representar todas as palavras, pensamentos e ações do povo de Deus que foi salvo pela fé no mérito de seu sangue. E a frase, sejam agradáveis perante a tua face, seria traduzida literalmente como, serão aceitas de bom grado. Isto é, esta palavra significa que Deus deu esta lei para redimir seu povo de seu pecado, não, para salvá-lo através do mérito do sangue de seu Filho unigênito, para que ele aceite de bom grado e com alegria todos os pensamentos, palavras e ações que seu povo oferece a Deus, que é a sua rocha e seu redentor. Especialmente, é para que Deus aceite de bom grado e com alegria o louvor, a confissão de fé e a oração que seu povo de Deus oferece, regozijando-se sendo grato por sua salvação. Não é verdade? O povo de Deus não precisa saber que foi salvo da destruição eterna através do mérito do sangue de seu Filho unigênito, para que possa vir ao nosso Deus e oferecer louvor genuíno com alegria e gratidão. E só então nosso Deus poderá receber tal ação de graças, louvor e confissão com grande alegria. Esta é precisamente a razão pela qual Deus deu sua lei. O sol é como um esposo que sai do seu tálamo. Deus. Obrigado. Sou grato a ti. Eu te amo. Como diz a palavra de hoje, vemos que este mundo, todo este universo, proclama o poder e a glória de Deus. Através disso, chegamos a conhecer e a perceber quão poderoso, quão autoritário, quão sábio e quão grande é o nosso Deus. Visto que tu nos deste a palavra de Deus, que é mais preciosa do que o ouro fino, por favor, abençoa-nos para que nos regozijemos e meditemos nela todos os dias, e através dela, percebamos que somos pecadores que estão condenados a morrer eternamente e sejamos salvos pela fé no mérito do sangue de Jesus Cristo. Abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Se quiser saber mais, inscreva-se e curta.